o segredo que ninguém te conta sobre aprender inglês sozinho. Hoje eu estou aqui para esclarecer todas as suas dúvidas que você tem sobre aprender inglês de forma individual. Sendo assim, nós vamos falar sobre a quantidade de palavras que você tem que aprender, quanto tempo leva para aprender uma língua, o que você deve estudar todos os dias, o que estudar no começo, se vale a pena usar dublagem. Tudo isso eu vou esclarecer para que o seu aprendizado se torne mais rápido através da informação. Olá, amigo, seja bem-vindo ao seu canal Cristão de Produtividade, eu sou a Luciana Sampaio. Vamos à primeira dúvida que é: tem diversas pessoas que falam que cerca de 1000 palavras é suficiente para que você seja capaz de se comunicar em outra língua. Então que você tem que obter um vocabulário que seja no máximo ou no mínimo de 1000 palavras, no caso, mínimo. Ou seja, quando você tem 1000 palavras ali selecionadas, que elas fazem parte de 80% mais ou menos da conversação do cotidiano, e isso vai te ajudar a ser fluente em inglês. A partir daí, tem pessoas que simplesmente pegam listas de palavras, começam a ler e gravar tudo aquilo, e elas pensam que assim elas vão conseguir falar inglês livremente, mas não é assim que funciona. Eu prego nesse canal aqui que a fluência, no meu humilde canal, né, eu prego que a fluência, ela não depende da quantidade de palavras que você sabe no inglês, mas sim da sua capacidade de fala. Em certo momento da minha vida, eu tinha muitas palavras em inglês. Então, eu sempre falo que eu aprendi no começo, ouvindo muitas músicas, ouvindo muitas séries e filmes. Então, eu estava muito empenhada em praticar a partir da escuta. Isso fez com que eu obtivesse muitas palavras. Mas essas palavras, eu fiz um vídeo agora há pouco falando sobre vocabulário passivo. Elas estavam no meu vocabulário passivo porque eu nunca tinha conseguido aplicá-las numa conversa. Então, eu suponho que quando eu era adolescente, eu tinha mais de 1000 palavras que eu conhecia em inglês. Apesar disso, eu não conseguia conversar. E por que isso acontecia? Eu não tinha desenvolvido a minha capacidade de fala porque eu nunca peguei essas palavras, juntei e formei frases. Sendo assim, eu não conseguia me comunicar, apesar de saber muito. Ou seja, é importante que você conheça as 1000 palavras ou mais de 1000 palavras em inglês. Excelente. Mas é fundamental que você entenda como aplicar aquelas palavras, que você realmente consiga direcionar aquilo para alguma parte da sua vida. A minha primeira dica desse vídeo é que você tire o foco da quantidade de palavras que você tem que aprender em inglês, mas que você foque em desenvolver a sua capacidade de conversação, a sua capacidade de aplicar as palavras que você está conhecendo agora em um contexto, em uma história, em uma frase, em uma conversa. Assim você realmente vai se tornar fluente em inglês. Tem diversos estudos, tem pessoas que falam que você leva entre 6 e 12 meses para se desenvolver em uma língua, e isso acontece se você usa um método certo. Então, aqui tem esse adendo. Você consegue desenvolver uma língua em 1 ano, por exemplo, mas é importante que você use as técnicas corretas. Primeiro, nós vamos partir aqui de um ponto que é importante. Quanto mais disposição você tem em uma língua, maior será o seu progresso. Ok, mas a exposição não é suficiente. Você precisa ter outras estratégias que vão fazer com que você realmente avance no idioma. Eu tenho até um vídeo falando sobre como você pode aprender inglês em um período de 1 ano, então isso realmente é possível, eu acredito nisso. No entanto, eu preciso deixar claro que para que isso aconteça, você deve usar as estratégias corretas, que você tenha uma meta real e, além disso, que você seja uma pessoa dedicada. Porque de nada adianta você falar que quer aprender inglês em 1 ano se você não tem disposição para estudar 1 hora por dia. Veja que não faz sentido nenhum. Se você não tiver as estratégias certas, se você não tiver a dedicação, se você não tiver uma meta definida, com toda certeza, infelizmente, você não será capaz de se tornar fluente em 1 ano. Mas o tempo, você vê que ele varia, ele muda de acordo com 3 fatores principais que eu acabei de citar. Ou seja, eu não consigo determinar para a sua vida em quanto tempo você vai aprender, porque eu não conheço você, eu não sei se você realmente vai se dedicar, eu não sei se você vai saber as estratégias certas. Eu tenho um clube de membros aqui no canal e meu objetivo é que você se torne fluente o mais rápido possível. Então, se você tem interesse em ter aulas particulares comigo e que eu acompanhe o seu treino pelo WhatsApp, você pode conferir mais informações sobre como se tornar membro. Assim você realmente vai ser capaz de se tornar fluente bem mais rapidamente. Se você reparar nessas aulas do clube de membros, eu falo que no primeiro treino, no treino de domínio que eu passo para que você domine todo aquele conteúdo, eu indico muito que a pessoa estude 15 minutos por dia durante 1 semana. E você pode pensar, Luciana, será que isso é suficiente para que ela se torne fluente?
Não, 15 minutos por dia não vai tornar ninguém fluente, mas eu faço com que ela estude durante esse período para que ela desenvolva esse hábito de estudar e conforme o tempo vai passando, eu vou aumentando o treino dessa pessoa. Então ela vai ficar em 15 minutos durante uma semana, depois ela vai ficar estudando 30 minutos e a partir daí eu desenvolvo o plano de estudos dela. E é muito legal porque nesse plano de estudo, geralmente o mínimo que eu passo para as pessoas é 1 hora de estudo por dia, tendo aquela exposição ativa no inglês e lendo e fazendo shadowing e tudo mais. A maioria dos alunos geralmente prefere o estudo de 1 hora por dia e eles se dão muito bem nesse modelo. E daí você pode me perguntar, Lu, então ok, eu preciso estudar 1 hora por dia e com 1 hora por dia eu serei fluente em inglês. Não. Você não será fluente estudando somente 1 hora por dia. Eu estou aqui falando sobre estudo, mas além disso é importante ter a exposição ao inglês. Então, se você vê uma série ou um filme, isso não será considerado no seu treino, no seu estudo. Se você escuta um podcast, escuta música, isso você está tendo contato, você está estudando entre aspas, mas não faz parte do seu momento de estudo. Sendo assim, eu sempre digo que, além de ter esse estudo ativo durante 1 hora, você precisa dedicar pelo menos mais 1 hora para exposição, para estar ali tendo contato com o inglês diariamente na sua vida. Quando você usa as estratégias certas, tem meta definida, quando você estuda um tempo adequado, é dedicado, você consegue se tornar fluente, estudando 1 hora por dia e dedicando mais um tempinho depois. A fluência, nesse caso, é totalmente possível. Mas se você é uma pessoa que não está disposta a se dedicar, se você é uma pessoa que é preguiçosa, infelizmente, nesse caso, não será possível se tornar fluente em 1 ano. Pode ser que em 2, 5 anos, 10, você se torne fluente. Basicamente, você vai ter que decidir o que você prefere. Tem pessoas também que têm muitas dúvidas sobre o que estudar no começo. E eu sempre indico que a pessoa estude a partir das suas necessidades. Para as pessoas que têm acesso ao clube de membros, para as pessoas que já viram a primeira aula, elas vão perceber que a segunda aula, na verdade, que eu vou passar o treino de domínio. Eu trabalho a partir da sua necessidade no inglês. Então, vou reparar no primeiro treino ali se você consegue se apresentar. Se você tem apresentação boa, ok. Se não, a gente vai focar na sua principal necessidade, que é de apresentação. A primeira coisa que nós fazemos quando conhecemos alguém é nos apresentar. Então, eu sempre baseio os treinos na necessidade de cada aluno. Eu acredito muito que nós precisamos estudar aquilo que nós necessitamos, aquilo que realmente vai acrescentar algo à nossa vida, algo que realmente seja importante para nós. Então, se uma pessoa ela está tentando desenvolver o seu inglês de uma forma mais profissional, ela tem que estudar focada naquilo. E isso acontece a partir do primeiro treino, a partir do primeiro momento que você quer desenvolver essa língua. Mas isso não impede você de conhecer as coisas mais básicas. Então, por exemplo, de conhecer o alfabeto, de conhecer os números, de conhecer os sons no inglês que são tão importantes. E se for para poder citar alguma coisa que você tem que aprender necessariamente, aprenda como funciona os sons no inglês. Eu falo em vários vídeos aqui no canal, há sons no inglês que não existem no nosso idioma, então você precisa estudar sobre esses sons para que você seja capaz de pronunciá-los corretamente. Quando você se familiariza com esses sons, você avança muito mais no seu aprendizado. Agora, falando sobre dublagem, não use dublagem quando você está aprendendo inglês, porque a dublagem, ela é algo que vai te atrapalhar completamente. Nas minhas aulas, eu sempre falo que o primeiro estímulo para que você aprenda uma língua é que você escute. Sem escutar, você não consegue aprender absolutamente nada, porque se você não sabe como pronunciar, logo não vai conseguir falar, não vai conseguir manter uma conversa. Eu acabei de falar sobre os sons. E há sons no inglês que não existem no português. Imagina que você está vendo o filme dublado ou uma série dublada. Como, in heaven's sakes, você vai identificar os sons que são diferentes, já que você está ouvindo aquilo no seu idioma? Não tem sentido algum uma pessoa que quer aprender inglês e usa as coisas com dublagem. Não tem sentido. Tem gente até que fala, coloca dublagem e aí você coloca a legenda em inglês, mas a escrita no inglês é completamente diferente da forma que você pronuncia. Então, se você vê a palavra kind, por exemplo. A dublagem tá lá falando. Porque ela é uma garota muito gentil. E daí você vê lá na legenda, kind. She is a kind girl. She's a very kind girl. Você com certeza não vai ler kind. Você vai ler kind. Alguma coisa assim, porque você não ouviu aquilo. Você está apenas lendo inglês, isso não é suficiente. Então eu sempre falo, a legenda, geralmente nos conteúdos tem que ser colocada em português, para que você entenda, e o áudio em inglês. Queima a dublagem, tira a dublagem da sua vida.
E aqui nós entramos no próximo tópico, que é usar a legenda em inglês ou em português. Como eu falei, entender é muito importante. Então, o primeiro estímulo é ouvir, o segundo é entender. Se a gente não entende, a gente não consegue aprender aquilo. Quando você coloca a legenda em português, você vai ouvir e automaticamente entender o que aquela pessoa está te falando. Se você não entende, o aprendizado basicamente se torna chato e você não aprende, na verdade, não tem aprendizado. Porque se tá tudo lá em inglês, legenda em inglês, áudio em inglês também, dificilmente você vai conseguir aprender, dificilmente você vai conseguir captar as informações, dificilmente você vai manter aquelas palavras no seu vocabulário. Então, use a legenda em português. Luciana, quando eu vou mudar a legenda? A partir do momento que você conseguir entender, você consegue mudar a legenda. Então, se você consegue ouvir e colocar a legenda em inglês e conseguir entender ali 80% do conteúdo, perfeito, use a legenda em inglês. Mas, se você não está entendendo, volte para a legenda em português. E Luciana, tô conseguindo entender tudo 100%. Tira a legenda. Se você se sentir à vontade, você pode tirar a legenda também. Qual é o parâmetro para que você tire a legenda, para que você mude a legenda para o inglês, para o português? O parâmetro é entender. Se você não está entendendo, use uma legenda que você entenda. Com certeza é possível aprender de forma autodidata sozinho, porém isso leva mais tempo. Eu sou a prova viva disso, aprendi inglês em vários anos, estudo desde que eu sou adolescente, e eu aprendi sem ter professor. Nunca tive aula de inglês, nunca fui em um curso pessoalmente ali pra poder aprender. Não tive recursos pra isso, então eu tive que aprender, dar o meu jeito de aprender sozinha. E isso foi possível, mas quando você tem um professor ali que vai te passar a metodologia, você consegue aprender muito mais rápido. Então qual é a diferença, Luciana, de aprender inglês sozinha e aprender inglês com o professor? A diferença é, sozinha você vai levar mais tempo, com o professor será bem mais rápido. Claro que você tem que ter um professor bom para que isso aconteça. Enfim, nós vamos entender por que uma palavra no inglês significa 300 milhões de coisas. Por exemplo, a palavra run significa correr, administrar. I'm gonna run in the park. Ou eu posso falar I run a business. Também a palavra run, ela pode significar operar, funcionar. Então já citei aqui 4 significados para uma palavra só. E aí você fica, Luciana, como eu faço para poder aprender isso? Meu Deus, que negócio difícil. O que acontece, gente? As palavras no inglês, elas não podem ser traduzidas isoladamente. É fundamental que você pegue a frase e você entenda por frase pelo contexto. Se você ficar traduzindo a palavra isoladamente, isso vai afetar o seu aprendizado. E eu vou te contar uma coisa, no português isso também acontece. Então, se a gente pensar na palavra banco, ela significa uma instituição financeira, um assento e significa reservas de dados ou recursos. Banco de dados. Banco que a gente senta. Banco que a gente vai lá e retira dinheiro. Você vê que isso acontece também no nosso idioma, a diferença é que nós estamos acostumados. Mas como a gente entende o significado da palavra banco quando a gente vê o restante da frase? Então, não fica pensando que isso acontece só no inglês, não. Acontece na nossa língua, que é a diferença que nós estamos acostumados, como eu falei. Essas são as principais dúvidas que eu penso que uma pessoa teria ao começar a aprender inglês. Se você ainda tem alguma dúvida, você pode colocar aí nos comentários que eu estarei grata em responder. Nesse vídeo eu falei um pouquinho sobre o clube de membros do canal. Se você quiser entender mais detalhes sobre como ter aulas comigo, você pode conferir esse vídeo aqui. Eu te vejo no próximo e lembre-se, você é amado. Tchau!